40 curiosidades sobre a África. As girafas do norte da África são os animais mais altos do mundo, os machos podendo chegar a 5 metros de altura. Os povos africanos conhecidos como Khoisan, que habitam as regiões da Namíbia, Botsuana e Angola, ainda vivem de forma rudimentar, com hábitos de caça semelhantes aos dos homens das cavernas. A África é o lar do maior animal terrestre vivo do mundo, o elefante africano. O país com a menor taxa de urbanização do mundo é Burundi, com 89% da população vivendo em áreas rurais. 40% das crianças africanas entre 5 e 14 anos estão envolvidas no trabalho infantil. Em média, as pessoas das partes mais pobres do continente têm que caminhar cerca de 4 quilômetros para buscar água. E a água que eles coletam raramente é potável, é necessário ferver antes do consumo. Estima-se que em média 90 elefantes são mortos todos os dias no continente africano. O animal que mais mata humanos na África é o hipopótamo. Muitos países africanos fabricam cervejas a partir de bananas. Quase a metade do ouro extraído no mundo saiu de um pequeno lugar chamado Witwatersrand na África do Sul. Entre 1530 e 1780, quase 1,5 milhões de europeus foram vendidos como escravos no norte da África durante o que ficou conhecido como Barbary Slave Trade. Lesoto é o único país do mundo a ter toda a sua área acima da altitude de 1000 metros do nível do mar. O Facebook tem mais de 150 milhões de usuários no continente africano. Na África do Sul você está legalmente autorizado a colocar um lança-chamas no seu carro, a fim de deter roubos de carros. A mais alta montanha da África é o Monte Kilimanjaro, na fronteira entre o Quênia e a Tanzânia, com quase 5.895 metros de altitude. Graça Machel é a única mulher no mundo a ter sido primeira-dama de 2 países diferentes, Moçambique e África do Sul. Mais pessoas falam francês no continente africano do que na própria França. A Espanha tem 2 cidades autônomas situadas na África, Melilla e Ceuta. A maioria dos corredores mais rápidos do mundo vem de uma única tribo no Quênia conhecida como Kalenjin. Com 30 milhões de quilômetros quadrados, a África é o 3º maior continente do mundo, ela cobre 20% das terras do planeta. O maior país africano é o Sudão, com quase 10% do território continental. O segundo maior é a Argélia. O menor país do continente são as Ilhas Seychelles, na costa do Índico, próximo a Madagascar. O segundo menor é São Tomé e Príncipe, na costa atlântica. A África é o segundo continente mais populoso do planeta, com um contingente populacional atualmente de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O país mais populoso é a Nigéria, com aproximadamente 195 milhões de habitantes. O segundo com maior população é a Etiópia, com cerca de 105 milhões. O terceiro é o Egito, com 100 milhões. As mulheres da tribo Mursi usam um artefato nos lábios, conhecido como botoque, que pode chegar a 12 centímetros de diâmetro. A maioria dos habitantes do continente segue o cristianismo, o islamismo e as religiões tradicionais africanas. A porcentagem de cristãos é maior no sul e de islamistas no norte. Existem ainda adeptos do budismo, hinduísmo e outras religiões. O primeiro estado africano foi o Egito, formado há mais de 5.000 anos atrás. O maior deserto do mundo é o deserto do Saara, no norte da África, cuja área total é de aproximadamente 9.065.000 de quilômetros quadrados, tamanho comparado ao da Europa. Outro deserto bastante conhecido é o deserto do Kalahari, no sul do continente. O Kalahari cobre partes da África do Sul, Namíbia e principalmente Botswana. O seu nome deriva da palavra Kalagadi, que significa a grande sede. O segundo maior rio do mundo é o Nilo, com aproximadamente 7.088 quilômetros de extensão. O Nilo corta 10 países da África: Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Egito, vindo a desaguar no Mar Mediterrâneo. Dos 15 países mais afetados pela AIDS no ano 2000, 11 eram africanos. Atualmente o país com maior percentual de soropositivos é a África do Sul, 12% da população. Aliás, a maior parte das vítimas do HIV no mundo habitam a chamada África subsaariana. A África e a Europa estão separados por apenas 14 quilômetros.
O país com a maior taxa de analfabetismo do continente é a Nigéria, com um percentual 24,4% de pessoas que não sabem ler nem escrever. Detalhe: dos 10 países com mais analfabetos no mundo, 3 estão na África. A Costa do Marfim recebeu esse nome devido ao intenso comércio de marfim na região. Atualmente a base da economia local é o cacau e não mais o marfim. A Tanzânia tem a maior taxa de albinismo do mundo. Infelizmente, os albinos são frequentemente caçados por bruxos para serem usados em rituais. Os países mais pobres do planeta incluem Chad, Mali, Burkina Faso, Etiópia, Níger, Guiné, Guiné-Bissau, Benin e Moçambique. O continente africano tem 53 países. A África do Sul, por sua vez, possui 3 capitais: Pretória, administrativa, Bloemfontein, judiciária, e Cidade do Cabo, legislativa. Existe uma grande fenda geológica na África que pode, num futuro distante, separar o Nordeste da África do restante do continente. Chamada de Vale do Rift, a fenda é um complexo de falhas criado há cerca de 35 milhões de anos com a separação das placas tectônicas africana e arábica. Espero que tenham gostado. Até a próxima!